Ô, Caio, bom dia. Bom dia. Eu vejo em mim já há muito tempo uma tendência a me comportar de acordo com os ambientes. É o da absorção. E convivo. Qual é a questão dele, Sami? Bota aí, Sami. É o sem identidade, bota a questão. O Sami tem eu Ele dei botou pro a Sami. questão mais cedo. Aí eu vejo em mim, sabe, Caio, há muito tempo uma tendência a me comportar de acordo com os ambientes nos quais eu vivo e convivo, né? De acordo com a forma com que esses ambientes se comportam. E se não fizer o mesmo, eu me sinto só, ou sinto que não serei aceito, entende? Ô, Caio, uma pergunta então: como descobrir quem eu sou realmente e encontrar a minha verdadeira identidade? Eu tenho 24 anos de idade. Meu filho, você é o que você crê. Agora, se você não crê em nada, você não é nada. Eu aprendi muito cedo que eu era quem eu cria. Quem eu cria que eu era. É fundamental, fundamental é até superficial demais, é essencial, é a palavra, que você creia em você com moderação, como a gente leu ontem aqui, lendo Romanos capítulo 12. Cada um pense de si mesmo, pense com moderação acerca de si mesmo. Mas tem que ter fé moderada em quem você é. Ninguém pense de si mesmo além do que convém, e ninguém pense de si mesmo aquém do que convém. Além do que convém é megalomania, é arrogância, é vaidade ensoberbecida, é loucura. Aquém do que convém é autodepreciação, é autovitimização, é autofragilização. Então, a quem você é menos que você, além, você é uma bolha de presunção. Quando você vai crendo em quem você é, você vai ganhando consistência de firmeza e de caráter. Aí você diz, bom, mas até aqui você não me disse como saber quem eu sou. Você só disse que eu sou quem eu creio. A primeira coisa é lhe perguntar, o que você crê sobre você mesmo? Você crê... Descreva para si próprio o que você crê sobre o seu caráter. E antes disso, eu quero que você me pergunte, como foi sua criação? Você me responda. Porque, em geral, essas coisas são forjadas na infância. Agora mesmo, nesses dias, tem uns 4 ou 5 adolescentes, adolescente até 19 anos de idade, me escrevendo. E eu estou dando uma atençãozinha um pouco mais especial a eles, não posso dar todo dia, mas eu dou uma olhada lá e dou uns toques neles. E a maioria se queixa da mesma coisa e tem a ver com o que sentiam que o irmão mais velho sentia sobre eles, ou a irmã mais velha dizia a respeito deles, ou que os amigos dos irmãos mais velhos diziam a respeito dele que era mais novo. Foi começando a determinar o modo como ele se via. De modo que tem uma quantidade enorme de pessoas que se enxergam a partir do reflexo perverso, projetado, lançado do outro sobre si, sobre mim. É o que vem do outro, é o que me forja nesses casos. Agora, pior do que tudo é quando isso vem de pai e de mãe. Quando pai e mãe dizem o tempo todo que você é inseguro, pode haver certificado de insegurança maior do que aquele que você recebe, validado, chancelado por pai e mãe todo dia? Você não vou mandar o fulano lá não, porque ele é muito inseguro.
Fulano, vai lá que eu estou a fim de que isso seja resolvido. Se eu mandar o seu irmão, isso não vai ser resolvido nunca. Aí vão enfiando, introjetando essa bagaça no sujeito, batendo ali. Não vai lá porque você é mais carismático, você vai conseguir, o seu irmão é muito encolhido. Aí o cara se encolhe mais ainda. De modo que o encolhido, diariamente chamado de encolhido, encolher-se-á muito mais. Antes de tudo, eu gostaria que você não pensasse apenas no que você me disse. Isso já é o sintoma. O que a gente precisa buscar é a causa. Sim. E a causa, você vai averiguá-la, para conhecê-la, no seu ambiente familiar. Se você tem um ambiente familiar. Se você não tem, fica mais grave ainda. Você cresceu aonde? No orfanato? Você cresceu aonde? Criado por uma tia, por um tio? Mas não precisa ir tão longe. Em geral, essas coisas a gente contrai em casa, meu filho. De modo que me diga como foram os seus pais, ou são os seus pais, ou todo da sua família com você, isso ficará extremamente mais claro a respeito. Às vezes tem a ver com uma doença que a pessoa contraiu quando era nova, que a deixou raquítica, a deixou fraca, mudou a aparência da pessoa por um tempo. Eu conheço pessoas que ficaram adultas e se tornaram pessoas fortes e bonitas, mas não se tratam assim, não se consideram assim, porque entre 11 e 13 anos de idade tiveram um raquitismo, uma doença de qualquer natureza, que as traumatizou e elas frisaram a sua autoimagem naquele tempo lá atrás, de modo que por mais que elas tenham mudado por fora, elas continuam por dentro presas ao sentimento, ao trauma, à fraqueza daqueles anos já passados. E aquilo continua no curso da vida sem nenhum lugar para estar no coração, mas permanece por causa do trauma. Enquanto eu não identifico o meu trauma e não o trato como um trauma, não o considero um trauma para depois passar por cima dele como quem é soberano sobre ele, enquanto esse processo não acontece em mim, o menor trauma pode destruir a pessoa com um potencial mais forte em qualquer outra fase da vida. Então olhe para o seu pai, olhe para a sua casa, olhe para a sua família, porque em geral é daí que isso decorre. Como é que você vai descobrir quem você é? Primeiro, meu querido, não acredite nessas profecias da família ou do passado que plantaram em você o ente do momento, o ente do complexo. Você estava só respondendo a fraqueza induzida que trouxeram sobre você, mas não era você. Eu já vi pessoas que se trataram como absolutamente imprestáveis, fracas, e achavam que a única coisa que lhes sobrava era viverem de processos de assimilação de outros, para ver se, assemelhando-se a outros, recebiam de outros a consideração que aparentemente esse outro ou outros tinham do todo à volta deles. Mas quando a gente age assim, a gente perde quem a gente é e não se torna quem ninguém é, porque ninguém consegue ser o outro. A melhor versão que eu tenho de mim mesmo sou eu mesmo. Não importa o meu tamanho, não importa a minha força. Se for o que eu sou, será melhor do que qualquer coisa que eu não seja. Aí você diz, mas como eu faço para dar esse passo? Primeiro eu já vou vendo quem eu não sou. Eu não sou aquilo que papai dizia, que mamãe dizia. Eu sempre me rebelei contra aquilo. Eu só fui tímido demais. Eu sofri um tranco naquela época que me deixou completamente inibido para enfrentar essa situação. Ou eu fui educado na religião a não enfrentar pai e mãe, por mais perversas que fossem as ações deles contra mim. Eu ficava sempre quieto. E fui introjetando a mentira falada. De modo, meu querido, que com certeza você não é nada disso. Você só tem que ter a coragem de preferir ser quem você ainda não sabe que é,
do que a pessoa que você sabe que você não é. Você entendeu? Como é que a gente começa? A gente começa preferindo ser quem a gente sabe que ainda não sabe que é. Eu sei quem eu sou? Não sei, mas eu prefiro ir vivendo sem saber quem eu sou e treinando ser, vendo o que eu consigo, o que eu não consigo, o que eu faço, o que eu não faço, não uma vez só, mas várias vezes eu vou me descobrindo. Eu prefiro ir sem saber quem eu sou, mas ir por conta própria, pela fé, do que viver daquilo que dizem que eu sou, ou na minha fraqueza das assimilações que eu faça de quem eu não sou, porque tem a ver com outro que não sou eu. Como é que a gente vence, portanto? É pela fé. Abraão saiu de Ur dos Caldeus sem saber para onde ia e sem saber nem bem quem ele era no meio daquela história, mas saiu, andou, é um passo depois do outro. Eu, quando me converti, sabia um monte de coisas sobre mim. Quase todas as que eu sabia sobre mim, eu pensava que sabia, não eram úteis àquilo ao que eu estava me entregando agora, como ente convertido que queria ser discípulo de Jesus. Eu fui dando um passo depois do outro. Eu não me converti dizendo assim, eu vou ser pregador do Evangelho. Não, eu só queria era criar galinha. Literalmente. Uma das primeiras coisas que eu quis foi botar um sítiozinho no quilômetro 44 da estrada Manaus-Boa Vista, onde tinha um garapé lindo nos fundos, uns terrenos que o INCRA estava dando, e eu me credenciei e ganhei um. Você quer saber? Eu vou me afastar disso tudo. Eu vou plantar mandioca, criar galinha e comer peixe. Depois eu mudei de ideia uns meses depois. Me chamaram para dar um testemunho numa igreja. 1 mês, 2 meses depois. Aí eu fui e falei. Quando eu falei, houve uma explosão, parecia um estilhaço de fogo no lugar. Aí todo mundo veio, meu Deus, o que é isso? Você nasceu para fazer isso. Mas um dia antes eu não sabia. Estava dentro de mim, mas eu ainda não tinha sabido. Você foi no escuro, cara? Tudo. Olha só. Eu era um cara que detestava ler. Descobri que eu era ávido por leitura. Olha. Eu detestava escrever. Passei o resto da vida escrevendo. Eu detestava explicar. Não faço outra coisa. Você não gostava de explicar? Não. Tem uma coisa que você faz na tua vida hoje. Pois é. Eu sou muito cansado com a burrice. É. E Deus me botou para explicar. Você é o cara que eu escuto mais explicação dele no dia, na minha vida. Mas eu não sabia que ia ser assim. Você é só explicação. Então, tá tudo aqui, estava aqui, eu não sabia. Como é que eu fui me descobrindo? Eu fui vivendo. E a única maneira de descobrir quem a gente é ir vivendo, sem medo de descobrir quem a gente é. Aí vai apanhar aqui, vai apanhar ali, vai dar certo assim, não vai dar ali, mas você vai descobrindo e vai crescendo no processo. Mas ninguém faz isso sem coragem e fé. Você entendeu? Tem que ir pela fé. Eu vou fazer. E aquilo que a gente faz, porque a gente quis fazer, porque a gente gostou, porque a gente achou que sabia fazer e que não deu certo, não significa nada. Tem muita coisa que eu gosto de fazer, que eu já tentei fazer e que não deu certo. E tem outras coisas que eu nem sabia que eu faria tão bem, que eu fiz e que deram muito certo e que me trouxeram uma alegria enorme ao coração, expandiram a minha percepção de mim mesmo. Como tem também um monte de coisas, literalmente, dezenas, centenas de coisas que eu descobri no curso da vida que eu podia fazer. E que eu sabia fazer. E que sabia fazer bem, mas que eu não deveria fazer, porque elas estavam na margem da minha competência. E ficar fazendo aquilo era trocar. O que eu sabia era fazer só porque eu podia, era realizar só porque eu conseguia, mas era um abandono daquilo que essencialmente eu dia a dia tinha mais convicção que eu tinha sido chamado para realizar. Então tem horas que você chega sem saber
quem você é e o que você pode, e chega e tem outras horas na vida em que você aprendeu tanto que você pode, tanta coisa, que você corre o risco de se perverter fazendo coisa demais. E aí o trabalho já é de refluxo, é de ir diminuindo aquilo que potencialmente você sabe, pode, consegue, para se concentrar nos veios essenciais da sua identidade e daquilo que carrega significado maior no que você faça, realize, e você avalia isso de dois modos, pelo contentamento pessoal e pelo bem que você vê acontecendo à sua volta, pelas ações, pelas obras naturais da sua vida. É isso que eu lhe digo, me ouça mais umas 10 vezes aqui, preste atenção no que eu falei, siga o que eu disse e saiba, é um passo de cada vez, com coragem e fé. 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 Imagine o que é bom, intente o que é bom e tente praticar o que é bom. Leia hoje o Isaías 32, do verso 1 ao verso 7, várias vezes. Isaías 32, é aquela coisa de, eu quero ler para ele, tá? Leia, pouco cara. tempo, temos ainda 38 minutos Manda até bala. o fim, mas eu quero ler para você, meu filho, um sentimento no coração de que eu preciso ler este texto para você. Isaías 32, de 1 a 7. Veja aqui, essas Bíblias novas, que não são a minha, são grudadas as páginas, né? Eu leio na outra, na velhinha, não consigo parar de ler na velha. Isaías 32, diz assim: Eis aí está que reinará um rei com justiça, e em retidão governarão seus príncipes. Cada um, você que é um filho desse rei, um herdeiro dessa graça, é um desses aqui, é um desses cada um. Cada um servirá de esconderijo contra o vento. Comece assim. Tem gente exposta demais, cubra. Cada um servirá de refúgio contra a tempestade. Tem gente açoitada demais, proteja. Cada um servirá de torrente de águas em lugares secos. Se encontra gente desassistida demais, sedenta demais, sirva água de amor, graça fraterna. Cada um servirá de sombra de grande rocha em terra sedenta. Você vê gente na existência causticante, sem uma sombra, sem um amparo, sem um lugar de estar. Seja você quietamente essa pessoa, comece assim. O treinamento desse príncipe do reino. Os olhos dos que veem não se ofuscarão. Em nome de Jesus, eu peço que os seus olhos se abram para que você enxergue. E os ouvidos dos que ouvem estarão atentos. Eu peço em nome de Jesus que você não tenha o complexo de surdez, ao contrário, você creia que pode entender e ouvir e processar tudo. O coração dos temerários saberá compreender, o seu compreenderá. E a língua dos gagos e dos tímidos falará pronta e distintamente. Ao louco nunca mais se chamará de nobre, como acontece no Brasil. Ninguém nunca mais, na terra de Deus, Renan Calheiros não é chamado de nobre, nem nenhum desses aí. E do fraudulento jamais se dirá que é magnânimo. Faça isso. Comece no seu coração a fazer as escolhas do bem. Não imite o louco, não glorifique o louco, não fique intimidado com o louco, nem com o fraudulento. Dedique a sua vida a essas coisas simples que você vai ver como a sua identidade vai se forjar poderosamente. Porque todas essas outras coisas perecerão, mas o nobre projeta coisas nobres e na sua nobreza perseverará. É esse o texto final que eu queria deixar com você desde o início. O nobre projeta, planeja nobrezas e na sua nobreza persevera, 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 de modo que a nobreza vai virando caráter
E o caráter vai se transformando em atitude, e a atitude se transforma em comportamento, e o comportamento é rico de boas obras. E a sua identidade brotará sem detença, se você andar com fé, projetando coisas novas. Deus te abençoe, meu filho. Um beijo para você. Vem IVTV, o canal é você.